E no vídeo de hoje eu vou comentar com você, vou compartilhar com você sobre, eu acho que o maior sabotador que eu tive na minha vida, que travou os meus resultados durante muito tempo, eu acho que pelo menos 10 anos. E com absoluta certeza eu comento uma coisa com você, durante 6 anos esse sabotador me manteve 20 e tantos quilos acima do peso. E detalhe, esse sabotador me fez engordar. Pois é, você quer saber que sabotador que é esse? Então fica aqui comigo, porque hoje é disso que a gente vai falar. Permita-me me apresentar de uma outra forma, eu sou o Carlos Henrique, mas você também pode me chamar de o cara dos hábitos. Por quê? Porque é disso que eu falo nesse canal. Nesse canal aqui eu falo sobre hábito. E por que eu falo sobre isso? Porque o objetivo desse canal, tá? Na minha visão, é o grande objetivo do desenvolvimento pessoal, é você transformar as suas melhores intenções em resultados concretos, beleza? Porque a única coisa que importa é resultado concreto. E que sabotador que é esse? Que mistério que é esse? O sabotador é o seguinte, eu chamo ele, tá? Eu chamo este sabotador de motivado inconstante. Carlos, o que é isso? O que é o motivado inconstante? Do que você está falando? O motivado inconstante, o que é isso? É você, e você já deve ter visto isso com todo mundo, com pessoas ao teu redor, é a pessoa que começa qualquer coisa, tá bom? Ela começa, qualquer coisa, dieta, treino, mudança de hábito, qualquer comportamento, ela começa cheio de entusiasmo, cheio de gás, indo a 100% e passa um pouquinho, ela para. Por quê? Porque ela se move em picos de motivação, entendeu? E não quer dizer que tenha nada de errado com você ou comigo, tal, mas este é um padrão de comportamento que, se você não lidar com ele, ele vai te manter preso no mesmo lugar. Ele vai te manter preso no mesmo lugar. Este é o problema, entendeu? Então, vou compartilhar a minha história pessoal com você. Eu já comentei em outros vídeos, mas vou comentar de novo, talvez você não tenha visto. E acontecia mais ou menos assim. Vou contar na parte física, que era muito comum. Então, eu cheguei a 123 quilos. Estava enorme, entendeu? E como é que eu fazia? Todo domingo eu me pesava e eu chegava à brilhante conclusão. Carlos Henrique, você está gordo. E o que eu fazia? Né? Na segunda-feira eu começava a dieta e academia a 100%. Então, eu ia para a academia numa segunda-feira, dia internacional da academia, e eu ia a 100%. Muito bem, eu estava no pico da motivação. Aí o que acontecia? Aí tinha a terça-feira. Só que aí na terça-feira eu já não ia mais a 100%. Eu já ia a 80%. Por quê? Porque como eu estava destreinado, eu não tinha me recuperado da segunda-feira. Então na terça eu já ia a 80%. Muito bem. Na quarta eu já ia a 50%, porque tinha somado a segunda e a terça. Tá bom? Na quinta eu não ia. E na minha cabeça, durante anos, outro sabotador que eu padeci, e eu ainda vou fazer um vídeo para ele, porque talvez seja uma coisa que atrapalhe você também, é o seguinte, eu era 8 ou 80. Ou eu sou perfeito, ou eu faço tudo certinho, ou então eu não faço nada. Entendeu? Ou então é assim, ou eu perfeito ou não vale nada. E aí eu faltava na quinta. E aí eu pensava, puta merda, eu não consegui os 5 dias. Então agora eu ficava frustrado e aquela frustração para mim era um gatilho que desencadeava um comportamento negativo. E eu recomeçava este ciclo na segunda-feira de novo. E eu acho, eu vou chutar um número aqui, tá? Mas eu tenho quase certeza que eu me mantive neste ciclo vicioso. Eu fiz isso mais de 100 vezes, porque era um padrão inconsciente, entendeu? Então, por que eu estou falando disso com você que está me vendo? Porque se por acaso você estiver vivendo isso, você ouvindo este relato que eu tenho para fazer, se você assistindo este conteúdo, você consegue mudar, você consegue melhorar isso, você consegue eliminar. Eu vou te dar aqui o passo a passo de como você faz isso. Mas a primeira parte, a coisa mais importante nesse momento, entendeu? É que o que acontece? É você identificar, de repente você identifica isso na sua vida, e você identificando certo, isso vai te ajudar a corrigir o problema. Então o diagnóstico correto já é meio caminho andado, entendeu? E o motivado inconstante,
Ele é tão importante, vamos colocar assim, que eu batizei ele, né? Dei um nome de motivado inconstante. Hoje ele é exatamente o oposto do que eu tenho. Depois que eu entendi, que eu comecei a me debruçar sobre o estudo de formação de hábitos e tal, eu entendi o que eu estava fazendo de errado. E eu mudei a minha abordagem. E eu tive sucesso. Então, isso aqui é uma coisa que não foi uma coisa que eu ouvi falar. Este problema não é um problema que eu ouvi falar. Este é um problema que eu vivi e que eu já vi muita gente perto de mim viver. Então, esse é um padrão muito comum. As pessoas, você começa, seja o que for, a pessoa começa a todo gás, com toda a força e tal, com a energia em alta e a energia tende a baixar. E eu vou falar uma coisa para você que eu quero que você preste atenção, que é o seguinte, olha só, a energia sempre vai baixar, a motivação, a empolgação sempre vai passar, por isso que você não pode depender dela. Você entendeu? Então, você está motivado para fazer alguma coisa, é extremamente importante sim, é bom, é válido tal. Só que você não pode depender disso, porque se os seus resultados dependerem do seu nível de motivação, você está perdido, tá? Você está perdida, você está na lama. E eu quero que você, quem eu presumo, para quem que eu falo, tá? Para quem que eu estou falando aqui? Normalmente eu falo para pessoas de 25 a 45 anos, muito casado, com filho, muitas mulheres, né? E agora eu vou falar para você, fundamentalmente, mulher. Não é que não sirva para homem, é que normalmente as mulheres fazem isso. Mas normalmente quem cuida das atividades da casa são as mulheres. Normalmente quem fica responsável pela a educação dos filhos, toda essa logística que é feita dentro de uma casa, normalmente quem faz é a mulher. Tem homem que faz? Sim, tem homem que faz, mas é a minoria. Vamos colocar, vou chutar um número, não tem estatística nenhuma, tá? Vou chutar 80%, 80-20, 80% das mulheres fazem. Disso é feito por mulher, vamos botar 20% é feito por homem. Muito bem. A minha pergunta para você: você cuida da sua casa só quando você está motivada? Você cuida dos seus filhos só quando você está motivado? Não. Então, por que eu estou falando isso para você? Porque existem uma série de atividades que são feitas na sua vida que você precisa fazer independente de motivação. Esse é o ponto. Independente de motivo, motivado ou não. Motivado ou não, você tem que alimentar as crianças. Entendeu? Então é isso. Então, o que é isso? Tá? O que é o motivado inconstante? O motivado inconstante é um padrão de comportamento que a pessoa tem picos que ela só se movimenta, ela só faz o que ela quer fazer ou o que ela precisa fazer quando ela tem um pico de motivação. Então agora deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você, que para fins didáticos, entrou muito bem. Eu vou colocar aqui o motivado inconstante. Então, motivado inconstante é um padrão de comportamento que tem como característica picos de motivação. Ou seja, a pessoa começa qualquer atividade, todo empolgado, com altos níveis de empolgação, que passam com o tempo. E a pessoa volta à inércia novamente. Uma coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: isso aqui não é um padrão negativo pessoal. Não tem absolutamente nada de errado com você. Você enquanto pessoa, você que está caindo nessa armadilha, para você que vive isso, que sente isso e tal, não tem nada de errado com você enquanto pessoa, tá bom? O problema aqui é o seu
sistema. Carlos, qual a diferença? O sistema é o seguinte, de uma forma bem resumida, porque eu ainda vou fazer, esse é um tema que vale vídeos inteiros, mas o sistema é o conjunto de ações, não é uma ação isolada, é um conjunto de ações que você executa, que você planeja e executa, que te levam aonde você quer da forma mais fácil e eficiente possível. Vamos colocar dessa forma. Da forma te levam aonde você quer, da forma mais eficiente possível. Tá bom? Beleza? Então tá. E agora, por que que esse tema é importante? Por que que eu trouxe isso para você? Porque este sabotador, o motivado inconstante, na minha visão, se ele não é a maior barreira para você ou para as pessoas, ele é uma das maiores barreiras para as pessoas alcançarem os seus desejos e as suas aspirações, para as pessoas alcançarem seus objetivos. Tá bom? Então, a nossa sociedade, de uma forma em geral, ela não é que ela premia a motivação, mas muitas vezes a pessoa, a sociedade, a mídia, ela mostra a exceção, ela não mostra a regra. Então, eu vou dar um exemplo para mim. Durante muito tempo, 5, 6 anos, eu fiquei acima do peso. Muito bem. E o que que eu ia fazer? Eu não procurava na internet a pessoa que tinha eliminado peso de forma segura e sustentável e segura. Não. O que que eu estava motivado, então, qual era a minha tendência? A minha tendência era procurar o cara que emagreceu 20 quilos em 3 meses. Oh, isso é possível? Sim, isso é possível. Tá? Só que o que que acontece? Isso exige um grande nível de motivação e organização, ter um sistema que eu não entendia. Então, na minha cabeça, tudo dependia da motivação. Então, por isso que eu comentei com você que eu ia para a academia numa segunda-feira e me arrebentava lá. Porque eu estava dependendo da motivação. Eu não entendia que aquele cara que conseguiu aquele resultado, ele tinha todo um sistema por trás dele. Então, um sistema de alimentação, um sistema de treino, uma intensidade para ele fazer, né, as coisas que ele não quebraria no meio do caminho. Esse é o ponto. E com esporte, é muito fácil de você ver isso no seguinte sentido. Olha só, eu moro em São Paulo. Muito bem. Aqui em São Paulo, nós temos uma corrida que é muito famosa, é famosa no Brasil inteiro. Vem gente de fora do país para participar, que é a corrida de São Silvestre. A corrida de São Silvestre ela acontece no meu aniversário, dia 31 de dezembro. Muito bem. Como é que funciona? É uma corrida de 15 quilômetros que começa na Avenida Paulista, em São Paulo, e termina na Avenida Paulista, em São Paulo. Muito bem. O percurso dela tem 15 quilômetros, mas o final da corrida, vamos chutar aqui, os 20%, o final da corrida são 15 quilômetros, acho que os últimos 3 quilômetros, uma coisa assim. 3, 4 quilômetros, ele é uma subida. Então, o que que acontece? A pessoa que ganha a São Silvestre, normalmente, ou vou reformular, que é a pessoa que ganha a profissional, mas a pessoa que consegue completar a São Silvestre, normalmente não é o cara que sai correndo com todo o gás. Não, é a pessoa que entende que ele tem que ir num passo, tá? Ele tem que ir num passo que permita que lá no final, lá quando estiver, né, do meio para o final da corrida, ela tenha gás para terminar, porque o final é a subida. Entendeu? Então, e esse pensamento vale para cá também. Tá? Se você que está me vendo, para você que está me vendo, boa parte das pessoas que interagem comigo são mulheres que veem meus vídeos. E uma coisa que eu percebo nas mulheres é que, por conta da jornada dupla, tripla que elas têm muita dificuldade com o autocuidado. O que é isso? É você cuidar de você. É você ter um marido, você ter filho, você cuidar deles, cuidar da casa, mas você cuidar de você também, porque não adianta. Você precisa cuidar de você. E você ter autocuidado, equilíbrio, você ter uma rotina organizada, isso depende de você montar um sistema
que te permita fazer o que precisa ser feito sem você se matar. Porque as pessoas que caem, como eu caí, as pessoas que têm problema com o motivado inconstante, como é que ela fica? Ela fica num ciclo de estagnação. Então você vai durante um tempo e você para, e você começa de novo e você para, e você começa de novo e você para. É mais ou menos o seguinte, e assim você não chega onde você quer. Uma analogia muito boa também, por exemplo, eu gosto de café. Eu adoro café. E eu gosto de café coado. Até tomo expresso, mas que eu gosto de café coado. Se você botar água para... Imagina que você, se você bebe café, você coloca água para ferver para fazer o café na sua casa. Muito bem, café de coador, a moda antiga. E você coloca água para ferver, passa 2 minutos e você desliga o fogo. E aí você passa um pouquinho e você liga o fogo de novo. E aí depois você apaga o fogo. Passa 2 minutos e você apaga o fogo. E você fica acendendo e apagando o fogo. Quando que esse café vai ficar pronto? Nunca o café vai ficar pronto. Por quê? Porque quando você liga o fogo e você aquece a água, opa, você está crescendo, muito bem, você começou o processo. Só que quando você desliga, a água não fica quente, ela volta a esfriar de novo. Então você fica recomeçando este ciclo e você cai no ciclo da estagnação, ou seja, o café não fica pronto nunca. Porque quando você liga de novo, quando você começa, muitas vezes você começa da estaca zero. Uma outra coisa, se você vamos tirar dessa parte de saúde, digamos que você que esteja me vendo queira fazer um progresso profissional na sua carreira e que você acredite que você precisa estudar, que você precisa aprender novas coisas, que você, por exemplo, você precisa aprender inteligência artificial. Meu amigo, se você cair, se você deixar que o motivado inconstante te pegue, você não termina nada. Por quê? E eu falo isso para você, vou falar para você agora, e acho que eu falo em todas as lives, o que acontece? A motivação passa, tá bom? Com o que a motivação passa, Carlos? A motivação passa com tudo. A motivação passa com relacionamentos. Muitas vezes a pessoa fala assim, o meu relacionamento caiu numa rotina. Agora eu vou traduzir o que a pessoa falou. Não, ele não caiu numa rotina. A motivação, a paixão passou. E aí a pessoa fica frustrada no relacionamento e ela procura um outro relacionamento. E qual é o ponto? Que é um ponto extremamente importante que eu ainda vou fazer conteúdo. E tem, só um detalhe, tem tanto conteúdo, vou passar, tem mais 500 lives, porque tem muito conteúdo. O que acontece? Por que a motivação passa? Porque o teu cérebro se acostuma com a novidade, até deixar de ser novidade. Então a motivação passa com relacionamento, a motivação passa com objeto. Como assim? Você comprou um carro novo, tá? E aí, nossa, que maravilha, o carro é maravilhoso e tal, e não sei o que, e dá 3 meses e é só mais um carro. Por quê? Porque a motivação passou. A motivação passa com trabalho. Sim, você mudou de trabalho, você está numa empresa nova. Tem uma pessoa perto de mim, próxima a mim, que toda empresa que ela começa, a empresa é maravilhosa. E vai chegando mais pro final, a empresa deixa de ser maravilhosa. Por quê? Porque a motivação passou, tá bom? Então, com relacionamento, com objeto, com trabalho, com filho. Tem umas mães de internet que colocam meu filho, minha vida, né? Essas coisas assim. Nada contra. Este não é o ponto. O ponto é que é para sempre. Então aquele pico de motivação no nenê e tal, vai ter parte chata, vai ter. Não chata, mas assim, a motivação vai passar. Então vamos lá, voltando aqui para o tema da live, do vídeo. É por isso que você não pode depender da motivação, porque ela vai passar. E aí, tá, Carlos, se eu não depender da motivação, tal, eu vou depender do quê? Né? Qual é a resposta certa? A resposta certa é você ter um sistema. Só um minutinho. Então, de repente, você fala, tá, se eu não depender da motivação, eu dependo do quê? Você vai depender de um sistema. Sim, um sistema. O que é um sistema? Sistema é um conjunto
de processos e rotinas que vão fazer o quê? Que vai garantir que a ação aconteça, seja ela qual for, tá bom? A ação que você quer aconteça independentemente do seu estado emocional ou do seu nível de motivação. Olha só, vou falar de novo. O que é um sistema? Sistema é um conjunto de processos e rotinas que vão garantir que a ação aconteça independentemente do seu estado emocional ou do seu nível de motivação. Este é o ponto. É isso que faz a diferença. Eu vou fazer uma analogia que você vai entender. É muito provável que você que esteja me vendo já tenha ido a algum restaurante, barraquinha de pastel. Vou falar de uma que eu tive. Eu tive numa barraca de pastel em Minas Gerais. Foi esse ano ainda. O pastel é muito bom, muito bacana. Só que tem um detalhe. Quem fazia o pastel? O dono fazia o pastel. O dono fazia o pastel na hora. Muito bem. Ele não tinha um sistema. Era ele quem fazia. O que significa ter um sistema? É ter o pastel com a mesma qualidade, do mesmo jeito, tal, mesmo que o dono não esteja presente. Exemplo disso para você. Se você já pisou num McDonald's alguma vez na sua vida, e não estou fazendo tanto nada para falar do McDonald's aqui, se você já comeu um Big Mac, na grande maioria das vezes, e eu já comi em alguns lugares do mundo, é o mesmo sanduíche. Por quê? Porque eles têm um sistema poderoso. Eles têm um sistema de negócio que permita que o quê? Que o sanduíche saia, né, de acordo com o padrão, independente de onde ele esteja. Entendeu? Então é disso que eu estou falando para você. Então, o contrário do motivado inconstante é você ter um sistema. Você ter um sistema que te ajude a chegar no objetivo que você quer, independentemente do seu estado emocional, se você está triste ou se você está feliz, ou independente do seu nível de motivação. Beleza? Tamo junto? Então tá bom. Quais são os benefícios de você entender isso? Olha só. Vamos falar agora de uma... Eu, Carlos Henrique, só vejo benefício. Mas primeiro benefício de você entender e você se livrar do motivado inconstante. Primeiro benefício, progresso real na sua vida. E muitas vezes, tá? Progresso visível. Carlos, como assim? Olha só, existem coisas que o resultado não é visível. O que significa isso? Que vai levar um tempinho para você ver resultado. Às vezes, que nem eu falei, às vezes, você fazer uma dieta leva tempo para você ver o grande resultado, o resultado da perda de peso, leva um tempo. Tem coisas que você não vê imediatamente. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ler como eu, muitas vezes você vai ler vários e vários e vários livros e o progresso real na sua vida não está visível. Ou se você estiver esperando um progresso real e visível, você vai se frustrar, tá bom? Então, mas o ponto é o seguinte, do momento em que você abandona o motivado inconstante, você vai ter progresso real na sua vida, beleza? Segundo benefício, olha só, do momento em que você faz progresso, tá? Uma dos efeitos colaterais é mais autoconfiança, mais confiança e o aumento da sua autoestima. Por quê? Porque você está fazendo progresso. Porque muitas vezes o motivado inconstante, o que acontece, tá? Na tua vida? O motivado inconstante, ele não te dá tempo de você fazer progresso. Ou ele não te dá tempo de você verificar o progresso. Certo. Por quê? Porque para algumas coisas leva tempo. Então, quando você lê um livro, quando você lê um bom livro de um assunto que você gosta, que te interessa, que possa mudar a sua vida, tal. O motivado inconstante, com o motivado inconstante, você não tem tempo de colher o fruto daquela ideia que você teve. Então, vou chutar um exemplo aqui, tá? Digamos que você esteja com problemas nas suas finanças pessoais e que você leia um livro neste assunto, um livro bom neste assunto.
Tá bom. E você encontre uma única ideia neste livro. Uma ideia muito simples. Guardar 10% do seu salário, da sua renda. Vamos colocar assim. Só que se você tiver com um motivado inconstante, essa é uma ideia que para o cara que está no zero ou para o cara que está endividado é uma ideia muito boa. Só que você precisa de um tempo para ver o resultado dela. E se você abandona, se você começa e para, você não tem tempo de ver o resultado, tá bom? Agora, do momento em que você começa a ver resultado, o seu nível de confiança aumenta e a sua autoestima também, beleza? Terceiro, olha só, e esse aqui é um ponto importante para mim que eu gosto, que significa o seguinte: você vai se libertar da sobrecarga e do medo. Sobrecarga do quê? Olha só, muitas vezes quando a gente está com o motivado inconstante, a gente se sobrecarrega, a gente tenta fazer muita coisa ao mesmo tempo. E uma das razões pelas quais a gente para é porque a gente não dá conta, a gente não consegue. Chega um momento que você fica exausto e você para por exaustão, tá bom? Só que do momento em que você entendeu, tá? Eu não preciso me sobrecarregar, eu vou botar um passo que eu consigo sustentar e eu vou neste passo até eu chegar no meu objetivo. Beleza? Faz sentido? Outra coisa, isso vai te libertar, vamos colocar assim, do medo de você falhar. Por quê? Porque você vai entender que você vai errar ao longo do caminho. Sim, porque se você quer ter um resultado diferente do que você tem, você precisa fazer alguma coisa diferente do que você tem feito. Tá bom. Só que, imagina que você está aprendendo uma habilidade nova. Então é muito provável que você erre, principalmente nos estágios iniciais. E do momento em que esse teu medo de falhar diminui, isso te liberta. Porque você entende que as falhas fazem parte do processo. Beleza? E, para mim, o último e melhor benefício é o seguinte: você vai ter uma rotina com propósito e equilíbrio. Carlos, em que sentido propósito e equilíbrio? No seguinte sentido, olha só, a tua rotina, ela não vai ser uma rotina aleatória. Você vai, do momento em que você abandona o motivado inconstante e você começa a integrar as coisas na sua rotina por meio de um sistema, a tua rotina tem propósito. Tá bom? Beleza? Então vou repassar aqui para você os 4 benefícios de você abandonar o motivado inconstante. Vamos lá. Primeiro benefício, progresso visível e real. Segundo, mais confiança e autoestima. Terceiro, liberdade da sobrecarga e do medo. Quarto, rotina com propósito e equilíbrio. É isso. Beleza? Mas aí, deixa eu voltar aqui, porque de repente você vira para mim e fala assim: Carlos, legal sua ideia, gostei, tá? Mas eu não tenho tempo para criar novos hábitos na minha vida. Eu não tenho tempo para criar novas rotinas. A minha vida já é corrida o suficiente. E eu digo para você, eu entendo você perfeitamente. Eu entendo você. Mas uma coisa que eu preciso te contar é o seguinte: de repente, você criar novos hábitos não significa acrescentar tarefas na sua vida. De repente, você criar novos hábitos significa eliminar atividades da sua vida. Às vezes, você não precisa colocar coisas novas. Às vezes, você retira aquilo que está te sobrecarregando. E olha só. Muitas vezes a gente acha que ser produtivo é fazer muita coisa. E eu tenho uma outra visão. Para mim, uma das definições de você ser produtivo é você fazer aquilo que é importante. Mas importante em que sentido? Em qual contexto? Importante no contexto de você chegar onde você quer. Exemplo para você: eu tenho este canal, o Cara dos Hábitos, muito bem. Eu produzir este conteúdo para você é importante para mim.
eu preciso, assim, eu preciso produzir conteúdo. Detalhe, é uma coisa que eu adoro fazer, tá? Sentar aqui e conversar com você sobre os assuntos que eu amo. Eu adoro fazer isso, certo? Deixo de fazer outras coisas para estar aqui, sim, mas eu deixo de fazer outras coisas que não são relevantes, tá bom? Beleza? Então, muitas vezes, só para concluir esse ponto, você criar um sistema, muitas vezes, significa você retirar atividades que não servem a um propósito. Ou retirar, ou você terceirizar, você passar para alguém fazer. Tá bom? Você pode me dizer assim também, Carlos, olha, eu não tenho disciplina ou força de vontade para fazer o que eu tenho que fazer. Simplesmente não consigo. Eu começo e paro o tempo todo. E eu falo para você, esse é o motivado inconstante. Se isso está acontecendo com você, o motivado inconstante abraçou você. Mas eu falo para você o seguinte, olha só, eu falei já e eu vou falar novamente para você. O problema não é você. O problema é o sistema que você está usando. Um outro exemplo para você. Você pode me dizer assim, Carlos, eu não sei fazer arroz. Tá? Eu não sei fazer arroz, eu não levo jeito para cozinhar porque eu não sei fazer arroz. E eu posso dizer para você, olha, o problema não é você. O problema é que a receita que você está utilizando, o processo que você está utilizando é ineficiente. Teve uma vez, eu morava com a minha mãe ainda, minha mãe estava viajando, eu falei, mãe, eu quero comer arroz, passa para mim a receita do arroz. E ela passou a receita, e eu fiz, e ficou maravilhoso, eu segui exatamente a receita dela. E ficou perfeito. Então, o que eu entendi? Que não tinha a ver com a minha habilidade inata, o meu dom para cozinhar. Não, tinha a ver com a receita que eu estava seguindo. Então, voltando para você. O fato de você começar e parar, não tem absolutamente nada a ver com você. Tem a ver com o sistema que você está utilizando, tá bom? E você pode me dizer também, Carlos, eu já tentei várias vezes. Eu já tentei academia, meditação, projeto, eu já tentei e eu falhei. E eu tenho medo de falhar e me frustrar. E eu falo para você, a mesma coisa, o problema não é você. O problema é que você usou. O seu problema é que você usou alguma coisa que não te ajudava. E eu entendo por que você tenha medo. Olha só, uma das coisas mais maravilhosas dos seres humanos, na minha visão, é que nós somos criaturas de hábitos. Muito bem. Uma das coisas mais complicadas dos seres humanos é que nós somos criaturas de hábitos. E o que eu quero dizer com isso? Quando você fala assim, Carlos, eu tentei e falhei. Existe uma possibilidade muito grande, de você ter tentado alguma coisa da mesma forma várias vezes. Então, nós não tendemos a cometer erros diferentes. Nós cometemos o mesmo erro. A gente comete o mesmo erro. Por quê? Porque nós somos criaturas de hábitos. Então, quando você fala assim para mim, quando você fala, puxa, eu já tentei várias vezes e falhei, você não tentou 10 vezes diferente. É muito provável, e eu não te conheço, precisaria conversar pessoalmente com você, mas é muito provável que você tenha tentado 10 vezes da mesma forma. Você cometeu 10 vezes o mesmo erro. A gente não comete 10 erros diferentes. Não, nós tendemos a cometer 10 vezes exatamente o mesmo erro. Beleza? Então, para objeções que você tenha. Quais objeções? Olha, primeira objeção, falta de tempo. Falo para você, meu amigo, muito provavelmente você não vai inserir atividade, você vai retirar atividade da sua vida. Então, tempo não é um problema, porque você pode começar bem pequeno. Objeção número 2, você pode me dizer, Carlos, eu não tenho disciplina e força de vontade. Disciplina e força de vontade são recursos de curto prazo, tá bom? Recursos de curto prazo. Tem lugar para isso? Tem. Mas se você depender de disciplina e força de vontade, você está perdido. Beleza? Objeção número 3. Você pode me dizer, Carlos, olha, eu já tentei várias vezes e falhei. Eu digo para você,
muito provavelmente você não tentou várias vezes diferentes. Você tentou várias vezes da mesma forma. E eu entendo, porque muitas vezes mudar é diferente. Mudar é diferente não. Mudar é difícil. Se você não sabe como fazer, mudar é difícil. Mas, se você quiser aprender a mudar, você está no lugar certo. Tá bom? Agora eu vou passar para você as 4 formas do jeito errado. E por que eu vou falar o jeito errado para você? Porque se você tiver fazendo do jeito errado, você está me vendo agora, e você está fazendo do jeito errado, você consegue parar com isso agora. Tá bom? Beleza? Então olha só, primeira forma do jeito errado é você depender exclusivamente de motivação. Porque o que significa isso? Depender exclusivamente de motivação. Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar que você quer fazer uma mudança na sua vida e você quer começar um comportamento novo. Muito bem. O que seria depender exclusivamente de motivação? Um exemplo disso. Então, digamos que você queira começar, ou que você queira estudar mais, ou que você queira voltar a estudar. Muito bem. Só que a tua casa é uma zona. A tua casa está bagunçada. O que vai acontecer com você? Você consegue estudar numa casa bagunçada? Sim, você consegue. Só que aí você está fazendo um esforço, você está dependendo de motivação, e você está fazendo um esforço que você consegue fazer uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Mas uma hora você cansa. Carlos, qual seria a saída? Neste caso, a saída neste caso para você seria você organizar o seu ambiente de forma que o seu ambiente inteiro facilitasse a ação que você quer realizar. Beleza? Muito bem. Segundo erro que segunda forma do jeito errado da pessoa que abraça o motivado inconstante. O segundo erro é o seguinte: é a pessoa fazer mudança drástica e exagerada. Isso é muito comum. Isso aqui, vou falar para você, eu fui vítima disso algumas vezes, né? E um exemplo muito simples para você. A pessoa decide que ela quer, que ela precisa fazer uma dieta. Bem, o que ela faz? Ela faz uma dieta radical, tipo assim, eu vou cortar o carboidrato, eu vou cortar o açúcar e eu vou para academia 6 dias por semana. Tá bom, ela consegue? Sim, 1 dia, 2 dias, 3 dias, depois ela quebra. Por que ela quebra? Porque a mudança que ela fez foi extremamente agressiva para o nível em que ela está. Beleza? Porque é uma coisa importante. Se você quer um resultado que você ainda não teve, tá? E você está fazendo uma ação nova, você precisa levar em conta uma coisa: você é um iniciante. E enquanto você não entender que você é um iniciante, você vai dar cabeçada. No momento da produção deste conteúdo aqui, eu sou um iniciante, eu estou aprendendo a fazer isso. Tem um monte de coisa que eu ainda não sei e eu continuo estudando. Então, quando a gente não entende que nós estamos aprendendo uma habilidade nova, aí fica complicado. E por fim, o último erro. Ah, não, tem mais, desculpa. Erro número 3, que eu fiz algumas vezes. O erro número 3 é o seguinte: é você se culpar quando você comete um erro. Então, você fez uma dieta radical e aí você depois do almoço comeu um bombom. Pronto, tá tudo perdido, né? Eu errei, eu vou jogar a dieta pro alto e eu vou me afundar em pizza. Fiz isso algumas vezes. Isso é um erro. Por quê? Porque isso desconsidera, isso deixa de levar em consideração que você está aprendendo. É simples assim. Você está aprendendo. Cara, isso é uma coisa muito importante, você está aprendendo. Eu aqui produzindo este conteúdo para você, eu estou aprendendo. Vai ter erro. E tá tudo bem. Só que cada vez tem menos erro. Não vai ter erro. Tá bom? E por fim, buscar solução mágica ou solução rápida. Então você está... eu dou exemplo de peso porque é um exemplo fácil das pessoas entenderem, mas nessa questão de buscar uma solução rápida,
Você pensa assim, eu vou fazer uma dieta, eu vou tomar o Ozempic, eu vou fazer o diabo para eu ter um resultado rápido. Às vezes dá resultado, sim, mas não é sustentável. Este é o problema. E aí, fundamentalmente para a dieta, muitas vezes você tem um efeito rebote, que você ganha tudo aquilo que você perdeu. Tá bom? E como existe o jeito errado... Ah não, só antes de passar para o jeito certo. 4 formas do jeito errado. Primeiro, depender exclusivamente de motivação. Segundo, fazer mudança drástica e gigantesca. Terceiro, culpar a si mesmo quando você comete um erro. Quarto, buscar solução mágica e rápida. Beleza? E agora, como temos o jeito errado, vamos falar do jeito certo. E o jeito certo, uma das coisas que eu procuro passar aqui para você, sempre, nos meus vídeos, é o seguinte. Eu quero que você veja o vídeo, tá? Esse vídeo aqui, e você tenha um material para você começar hoje na sua vida. Que alguma coisa que você precise, eu procuro passar um conteúdo aqui, que você tenha condição de aplicar agora na sua vida. Entendeu? Ah, não é perfeito não, mas você já sai com alguma coisa prática para você aplicar agora, tá bom? Então agora vou passar para você passo a passo do jeito certo. Para quê? Para você superar um motivado inconstante. É isso, tá bom? Então olha só, passo número 1. Passo número 1 para você superar um motivado inconstante. Você vai focar em construir um sistema. Vamos lá, vou te apresentar essa ideia. O que é construir um sistema? Construir um sistema é você pensar num conjunto de rotinas. Você vai construir uma rotina, entendeu? Que a ação que você quer, esta ação vai acontecer independentemente do seu estado emocional ou do seu nível de motivação. Vou dar o meu exemplo. Em 2023, quando eu consegui eliminar o sobrepeso, o que eu fiz? Eu construí um sistema de alimentação e atividade física que acontecia, eu estando motivado ou não. Eu encaixei as peças de forma a formar uma engrenagem que eu fazia o que tinha que ser feito, mesmo que eu não estivesse motivado. Então, o que acontecia? Eu tinha que ir, eu tinha que fazer, eu fazia. Só que este sistema, ele não me exigia esforço. Era alguma coisa que estava fácil para mim. Então, volta para sua vida agora. Eu não sei o que você quer atingir, eu não sei o resultado que você quer ter, mas uma coisa eu tenho certeza, que neste resultado que você quer atingir, você consegue atingir este resultado por meio de um sistema. Tá bom? Muito bem. Passo número 2. Então, no passo 1, você focou no sistema. A sua importância, tá? A atenção que você vai dar é para o sistema. Você não vai dar atenção para uma única ação isolada. É o sistema, é o conjunto. Passo número 2. Você vai começar com uma mudança minúscula. Carlos, por que a mudança tem que ser minúscula? Primeiro, porque para você mudar qualquer coisa na sua vida, tá? Você no início vai requerer atenção consciente. Carlos, o que é atenção consciente? Você precisa pensar para fazer, tá bom? E a atenção consciente, ela requer esforço. Você tem gasto de energia para a sua atenção consciente. Então vamos colocar o seguinte, vamos colocar que você decidiu que... Vou voltar para o exemplo de emagrecimento. Não, vou sair desse exemplo. Você decidiu que você vai ler mais. Tá bom. Então, durante um tempo, você vai precisar se lembrar de pegar o livro. Isso é natural. Por quê? Porque esta atividade, a leitura, vamos colocar assim, talvez ainda não esteja inserida na sua rotina. Chega um momento que você não precisa mais. Você não precisa mais se lembrar, mas até chegar nesse nível, você vai precisar se lembrar. Então, você vai projetar uma ação minúscula. Por exemplo, colocar o livro na sua bolsa todo dia. Ponto. Você coloca um alarme no celular, dizendo, tal hora, colocar o livro na bolsa. Ponto. É isso. Nada mirabolante. Carlos, mas isso é muito pouco. Sim, você vai começar com pouco.
tá bom? Porque se você tentar começar com muito, você faz um dia, você faz 2 e você esquece. Beleza? Passo número 3. E esse aqui é um dos passos mais importantes. Então, fica aqui comigo, olha só. Projete o seu ambiente para o sucesso. Olha só. Vou falar de novo. Projete o seu ambiente para o sucesso. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que no ambiente que você está na sua casa, você vai redesenhar o seu ambiente para colocar você na direção daquilo que você quer fazer. Exemplo. Vamos pegar esse exemplo da leitura. Você quer ler. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai tirar de perto de você as distrações. Então, de preferência, coloca o seu celular no outro cômodo. Você vai desligar a televisão. Você vai tirar do teu caminho tudo aquilo que possa te atrapalhar. Outro exemplo. Você quer fazer uma dieta. O que você vai fazer? Digamos que você goste de comer frutas e legumes. Você vai botar isso na sua frente. Você gosta de guloseima. Você vai tirar elas da sua frente. Você vai redesenhar todo o seu ambiente para ajudar você a se manter na direção certa. Tá bom? O ambiente é muito forte. Beleza? Passo número 4. Passo número 4. No passo 4, você vai superar a falta de motivação, focando na ação, mas focando na ação minúscula. Por exemplo, no exemplo que eu dei para você do livro, tá? Você colocar o livro dentro da sua mochila, você não precisa de motivação. Você vai lá e põe o livro na mochila. O que já é diferente, se você pensar assim, não, eu vou começar lendo um capítulo por dia. De repente você não está com motivação para isso. Mas você colocar o livro na sua mochila, isso você consegue fazer. Isso você consegue fazer independente de você estar motivado ou não. Exemplo para você. Eu produzi esse conteúdo para você. No momento que eu estou gravando aqui para você agora, vai fazer 1 ano que eu estou produzindo, que eu estou gravando o vídeo com consistência. Muito bem. O que significa isso? Significa que eu deixei esta atividade aqui quase no nível do hábito. Em que sentido? Eu não preciso mais pensar, meu Deus, gravo ou não gravo? Faço ou não faço? Não, eu vou fazer. Independente de eu estar motivado a fazer ou não. Eu simplesmente venho e faço. Tá bom? Então, o que acontece? Você vai focar na ação, de preferência, uma ação minúscula. E por que ela tem que ser minúscula? Porque ela não pode depender de você estar motivado. Porque senão você cai nos braços do motivado inconstante. Aí você dá um tiro no pé. Você só faz quando você está motivado. Então, no passo 4, você vai focar em realizar a atividade, em realizar o comportamento, que é minúsculo, que a gente viu no passo 2, e como ele é minúsculo, ele não precisa de grandes volumes de motivação. E por fim, passo 5, preciso te contar uma coisa. Você vai errar. Você vai errar e tá tudo bem. Você vai errar um dia, você vai esquecer de fazer, tá tudo certo. Porque qual é o problema que eu tive, durante muito tempo? Quando eu errava, eu jogava tudo pro alto. Eu não entendia, eu via o erro como um demérito. Não, o erro faz parte, ele vai acontecer. Então, no passo 5, o que você vai fazer? Você vai recuperar o foco rapidamente depois que você errar. É isso, tá bom? Você vai recuperar o foco. Mas vai errar, beleza, não tem problema. Volta pra linha, acabou. Tá na dieta, errei na dieta, comi alguma coisa que não deveria, não tem problema. Você volta para a dieta de novo. Tem uma mulher chamada Gretchen Rubin, ela escreveu um livro muito interessante, chamado Melhor que Antes. E uma coisa que eu aprendi com ela foi a dividir o meu dia em quadrantes. O que significa isso? Você não pensa no seu dia como um período de 24 horas. Não. Você divide o seu dia em manhã, tarde e noite. Então, se por acaso você errar de manhã, você recupera à tarde.
Puta, eu saí da minha dieta de manhã, não tem problema, à tarde eu vou comer certinho. Puta, eu errei de tarde, não tem problema, à noite eu vou comer certinho. Ah, eu acertei de manhã, de tarde errei de noite, não tem problema, na próxima manhã eu vou fazer certinho. Então, quando você volta rapidamente, é como uma criança aprendendo a andar. A criança aprendendo a andar, ela cai. E o que ela faz? Ela não se lamenta, ela levanta e segue em frente. Tá bom? E olha só, com estes 5 passos, você vai superar, você vai cair, você vai sair, né, do poder de influência do motivado inconstante. Então agora eu vou repassar os 5 passos para você. Primeira coisa, você vai focar num sistema, você não vai focar na motivação. Segundo, você vai começar com mudança minúscula. Terceiro, você vai projetar seu ambiente para o sucesso. Quarto, você vai superar a falta de motivação focando na ação minúscula. Beleza? Passo 5. Você vai voltar para o caminho, você vai recuperar o seu foco rapidamente. Porque assim, você vai recuperar o seu foco rapidamente depois do desvio, depois que você errar. Porque você vai errar. Beleza? E meu querido e minha querida, ó, com esses 5 passos, você consegue. Tá bom? E agora estamos chegando ao final deste conteúdo maravilhoso e eu vou fazer um resumão para você do que nós falamos neste vídeo. O que nós falamos nesse vídeo? Eu vou falar, nesse vídeo eu comentei com você sobre um sabotador que eu tive durante muito tempo. Que é, né, ele foi tão forte que eu dei um nome para ele. O nome dele é motivado inconstante. O que é isso? Motivado inconstante é um padrão de comportamento no qual a pessoa só se movimenta com pico de motivação. Então ela tem um pico de motivação, ela vai lá e faz por alguns dias, só que, como eu já falei para você algumas vezes, a motivação passa. A motivação sempre passa. Beleza? Muito bem. Isso significa que tem alguma coisa de errado com você? Não. Não tem absolutamente nada de errado com você. O ponto é que você está usando um sistema que não te ajuda. Você está usando uma receita que não te ajuda. Tá bom? De uma maneira muito simples é isso. Você está usando uma receita que não te ajuda. Por que falar do motivado inconstante? Por que isso aqui é importante? Porque o motivado inconstante, se não é a maior, é uma das maiores barreiras para você chegar aonde você quer, beleza? Muito bem. Quais são os benefícios de você entender o motivado inconstante e de você superar o motivado inconstante? Primeiro, você vai fazer progresso real e muitas vezes visível. Segundo, você vai ter mais confiança e autoestima. Terceiro, você vai se libertar da sobrecarga e do medo. Quarto, você vai construir uma rotina com propósito e equilíbrio. Muito bem. Só que você pode me dizer assim, Carlos, eu não tenho tempo para criar hábitos na minha vida. Hábitos novos. E eu digo para você, às vezes você não precisa inserir. Às vezes você pode eliminar coisas da sua vida. Então o tempo não é um problema. Você pode me dizer, Carlos, eu não tenho disciplina nem força de vontade. E eu falo para você, disciplina e força de vontade são recursos de curto prazo. No longo prazo, eles não funcionam. Terceiro, Carlos, eu já tentei várias vezes antes e não consegui. Eu digo para você, é muito provável que você tenha tentado várias vezes da mesma forma, cometido várias vezes o mesmo erro. Então não se preocupa com isso, tá bom? Jeito errado de aplicar essa ideia, depender exclusivamente de motivação, fazer mudança drástica e gigantesca, culpar a si mesmo quando você errar, e você vai errar. Quarta forma do jeito errado é buscar solução mágica e rápida. Mas como temos um jeito errado, temos um passo a passo do jeito certo. Jeito certo, passo 1. Focar no sistema. Não focar em estar motivado. Segundo, começar com mudança minúscula. Terceiro, projetar o ambiente para o sucesso. Quarto, você vai superar a falta de motivação agindo como na sua ação minúscula. Tá bom? E 5, olha só, quando você errar, e você vai errar, você vai recuperar o foco rapidamente depois que você errou. É isso, tá bom? E olha só, meus queridos e minhas queridas, estamos chegando ao final deste vídeo maravilhoso. Olha a qualidade desse conteúdo. Então aproveita, deixa o like,
tá? Vou te dar 3 opções. Você pode deixar um like, um joinha, ou você pode curtir o vídeo, tá? Comenta aqui embaixo comigo se você está sofrendo do motivado inconstante, se ele pegou você também. E por fim, se você não precisa deste conteúdo, o que eu duvido, se você não precisa desse conteúdo, não tem problema. Mas uma coisa eu tenho total, completa e absoluta certeza. Você conhece alguém que poderia se beneficiar deste conteúdo aqui. Então faz um favor, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então olha só, muito obrigado pela gentileza da sua atenção. Aproveita e me segue no Instagram, aqui, o cara dos hábitos no Instagram, caso você não me siga. E eu tô no TikTok também, o cara dos hábitos, beleza? Então tá, gente, olha só, muito obrigado pela atenção, foi um prazer enorme estar aqui com vocês e a gente se vê como sempre no próximo vídeo. Abraço!